amigo internauta, então eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando Oculto. Eu estou trazendo aqui para vocês duas figuras muito ilustres e vou apresentar vocês então com muita satisfação. E tem nomes muito difíceis e complicados aqui, porque são duas Roses. A Rose e a Rosimeire, né, que está na minha ponta esquerda ali. E a gente veio trazer um tema muito interessante para vocês. Então eu vou deixá-las se apresentar aqui para dar um parecer primeiro. E eu só posso agradecer a vocês pela presença de hoje, viu, gente? Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui hoje. Querido, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado a vocês por terem aceitado. Então, agora eu deixo com vocês a apresentação de quem é quem aqui, o que fazem, o motivo da gente estar aqui juntos. Tá ótimo. Então, que legal. Obrigada pelo convite, Fred. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rose Soares. Eu sou especialista em programação neurolinguística. Sou empresária, sou terapeuta, sou instrutora de cursos corporativos sobre comportamento humano, né, que é a nossa praia. Legal. E sou uma apaixonada por PNL, né? Então vim aqui falar desse assunto com vocês. Legal, PNL é o assunto de hoje, pessoal. Rosimeire? Então, meu nome é Rosimeire, eu sou psicóloga, né, Rosimeire Bueno. Eu sou psicóloga já há 36 anos, sou hipnoterapeuta, consteladora familiar, sistêmica, sou coaching e sou trainer em programação neurolinguística. Assim como a Rose Soares, né? Assim, nós somos realmente apaixonadas pela PNL e nós montamos um instituto. Que legal, né? Vou começar a conversar com vocês a respeito disso. Então, depois que você disse tudo isso, amém, né? Não resta mais nada, né? Mas olha, a gente não para nunca, viu? A mesmo? formação, ela tem que ser constante, né? Dizem que a pessoa expert no assunto, ela nunca pode parar de estudar ou parar de praticar, né? Não, nós somos eternas aprendizes, né, Ru? Com certeza. Legal, viu? É bacana isso. Bom, a gente vai ter que dar esse pontapé inicial aqui a respeito da PNL, mas eu queria que vocês dissessem então de onde veio a PNL, o que é a PNL, para que ela serve na vida do sujeito, né? Porque eu acho que a ideia do conceito e da necessidade, eu acho que ela é fabulosa, né? E ela é muito ampla, né? Se existe uma ferramenta nesse mundo que funciona para inúmeras coisas, inúmeras áreas, é a PNL. Então vamos dizer então de onde ela veio. A PNL começou da onde? Então a história da PNL funciona assim. Ela nasceu na academia, né? Universidade da Santa Cruz, na Califórnia. Americana. Americana. E nasceu de dois estudiosos. Né? É o Richard Bandler e o John Grinder. Tá. Quem eram eles? Richard Bandler era um matemático, né, já formado em matemática, que foi fazer psicologia, né? Foi cursar psicologia, entender como funcionava, as terapias e tudo mais. E aí, com o passar dos anos, ele se questionou, falou assim, nossa, mas por quê? Algumas terapias duram anos, não se chega a solução nenhuma, né? Outras são rápidas, funcionam e outras não. Como é que é isso? Já que ele era matemático, ele ficava pensando, como que pode não ter um padrão? Às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes dura um ano, às vezes dura 10 e às vezes não dá resultado. É mesmo, corre o risco de não dar resultado, então. As tradicionais. Aí ele falou, não, eu não me conformo com isso, né? E os professores dele falavam, olha, é assim mesmo, né? O jogo é esse. Aí ele falou, mas deve ter alguma coisa aí por trás, algum padrão, né? E aí ele conheceu o John Grinder, que é um linguista, também da Universidade de Santa Cruz, da Califórnia. E eles resolveram fazer uma pesquisa no campus. Como era essa pesquisa? Trazer pessoas que se sentiam fracassadas, infelizes, depressivas, e outra gama de pessoas que se sentiam felizes, bem-sucedidas, de sucesso. Aí vieram as inscrições dessas pessoas, tá? Muitas delas, inclusive, estavam em tratamento lá na faculdade de psicologia, né? Pessoas que estavam com depressão e tal. Eles começaram a estudar os padrões desses dois tipos de pessoas. E aí descobriram o quê? As pessoas de sucesso, sempre quando tinham um objetivo, imaginavam imagens grandes, coloridas, com brilho. Isso é naturalmente em cada uma? Naturalmente. Olha.
E quando eu penso no futuro, eu me vejo lá no futuro, fazendo a coisa, já está lá. É uma imagem grande, colorida. Aí quando você faz alguma coisa errada e não dá certo, um plano não dá certo. Quando não dá certo, eu penso e falo para mim mesmo, tudo bem, eu vejo que não deu certo naquele plano, e aí mudo o tipo de atitude ali, e pronto, e faço novamente. Sim. Ok. E como é o padrão das pessoas que se sentiam fracassadas, tristes e depressivas? Vou perguntar para elas como era o futuro delas. Elas falavam, futuro? Não vejo futuro nenhum. É escuro. Não tem nada lá. Então a maioria... Não tinha imagem de futuro. Não tinha imagem. Então quer dizer, tudo realmente mental, né? Tudo mental, exatamente. Depois se projeta. Bom, a gente percebe que a gente, para se tornar algo físico, tem que primeiro acontecer no plano mental, né? Emocional, mental, né? Para depois você começar a exercitar no físico. Então, na verdade, você traz o mundo através dos seus órgãos de sentido. Sim, exatamente. Tá? Então você vai trazer, por isso PNL, o N é de neuro. Através dos seus órgãos de sentido você vai conhecer, você traz esse mundo. E isso vai sendo feito uma representação mental, uma programação. É como se você tivesse um corpo, fosse o hardware, e os seus pensamentos, os seus comportamentos, que a partir do que entrou pelos seus órgãos de sentido, você tivesse o seu software. Várias programações são feitas que você expressa através da linguagem. Entendi. Então, a PNL, na verdade, é isso, programação neurolinguística, de linguagem, né? E PNL, na verdade, gente, PNL, escolhas. A gente pode dizer que PNL, escolhas. São escolhas. São escolhas, porque assim, quando você tem essa programação, você tem uma representação interna, você na verdade coloca o seu modelo, ali você tem o seu modelo de mundo, né? E você se relaciona com tudo a partir desse modelo de mundo. Você falou uma coisa interessante, porque assim, por exemplo, a gente tem um mundo agora, nós somos contemporâneos, provavelmente, não sei, né? Sim. A gente você não tá perto, né? Talvez eu muito mais adiante. Somos contemporâneos. Mas somos contemporâneos, porque a gente fala assim, por exemplo, o que nos formou, o mundo que existiu nos anos 80, década dos anos 90, realmente não existe mais. São com outros arquétipos, outros valores, outras ideias, né? Então o novo mundo está aí com transformações violentas, gigantescas, são maravilhosas porque a tecnologia traz muita coisa rica para nós, né? Sim. E o ser humano, ao mesmo tempo, às vezes caminha um pouco na contramão de tudo isso, né? Mas assim, como é que é essa história de mundo, para quem está enraizado e quem ainda é o grande saudosista de mundos antigos, né? Porque tem que destruir muita coisa que o aprisiona lá atrás, né? Então, o que acontece? A gente trabalha, né, essencialmente em ressignificar registros. Então, nós trabalhamos os valores do indivíduo, as crenças que ele tem sobre o mundo, sobre ele, sobre a relação com as coisas. Isso tudo, gente, pode ser reprogramado. Por exemplo, eu vou visitar vocês lá a respeito de um problema meu, vamos supor, de, sei lá, relacionamento, de trabalho, qualquer coisa assim que fosse realmente... Hoje me incomoda muito. Sim. O que vocês fazem na PNL para resgatar esse problema, quer dizer, trazer de à tona, para que a gente consiga resolver? Temos várias técnicas para isso. Eu posso, inclusive, citar o caso de uma cliente minha. Ninguém sabe quem é. Eu gosto muito de ilustrar, né? Assim, com os casos. Chegou no consultório uma mulher dizendo assim: eu vou me separar do meu marido, eu tô aqui para me fortalecer para isso. Então, o que te leva a querer se separar dele, né? Ela disse assim: eu vou me separar porque ele não me ama. E fizemos uma técnica e chegamos a uma lembrança dela, uma técnica, num encontro, que a PNL ela tem essa característica de ser muito rápida. Ela é rápida. É a jato. Ela é a jato. A gente diz o seguinte, ó, se for longo a terapia não é PNL. Então o negócio é justo. Então eu vou te colocar. Então assim, ela chegou, nós fizemos uma técnica e ela
chegou numa lembrança traumática. Ela tinha 4 anos de idade e ela estava brincando com uma boneca, a boneca preferida dela, né? A boneca preferida. E a irmãzinha de 3 anos chegou e pegou a boneca dela, tirou a boneca dela. E ela começou a chorar, né? Começou a chorar, chorei. E o que aconteceu? A mãe veio e disse: ela é pequenininha, deixa ela ficar um pouco. Coisa que as mães falam. Mas é coisa de mãe mesmo. Isso é coisa de mãe, as mães dizem isso. Só que ela fez ela registrou uma representação mental, né? Minha mãe não me ama. Mas por que ela foi tão longe no assunto? Porque foi simplesmente deixa ela brincar. Então, mas a criança com 4 anos... Ela não registra nesse formato. Ela foi o registro que ela teve a partir do comportamento. E é comum, Rosi, acontecer isso? A criança registrar dessa forma? Exatamente. É uma coisa pequena, né, Rô? Então, assim, pra gente, adulto, é uma coisa pequena. Sim. Emocionalmente, para aquela criança, é impactante. A mente vai lá e registra. Por impacto ou por repetição. Tá, então, só pra gente deixar registrado isso pro nosso internauta lá do outro lado, pais e mães, o que os pais devem evitar em casos assim, quer dizer, para poder falar até uns 4 ou 5 anos para que não aconteça isso, para que eles sejam certeiros? Então, veja bem, a gente vai colocar o comportamento dessa mãe certo ou errado. Para PNL não existe isso. Não existe escolha certa ou escolha errada. Não, para não causar isso na criança amanhã. Não existe isso, escolha certa ou escolha errada. O que existe? Os pais vão fazer as melhores escolhas, porque são as escolhas possíveis no momento e que tem a ver com o quê? Também com a forma como eles foram educados, com tudo aquilo que eles receberam, com a bagagem que eles trouxeram e que para a PNL nós colocamos como um mapa. É o mapa dela, é o modelo de mundo dela. Então, assim... Não, desculpa, só para interromper, porque eu me lembrei de uma coisa. Por exemplo, você vai para a escolinha e tem muitas crianças falando muitos palavrões, por exemplo. E o pai não quer que eles fiquem aprendendo palavrões na escola. Então, como é que você vai poder dizer para a criança, não é por aí, isso não é legal falar, sem que isso crie algum trauma, crie alguma diferença? Porque a gente não sabe o que é dito, como é lá na frente, o que vai causar isso, né? Então, olha só, aí que é interessante. Nós não sabemos o que essas crianças vão registrar como bom ou ruim. Não sabem? Não tem essa receita de bolo. Então, aquela mesma criança que a mãe tomou a boneca e tudo bem, ela não vai registrar nada, a outra pode virar algum... Depende da porta aberta? Depende daquele modelinho de mundo dela. E que é daquele momento. E ela registrou exatamente como a linguagem, né? Tem essa representação, minha mãe não me ama, né? E ela foi esse o registro que ela teve, né? E foi lindo, porque a partir disso ela conseguiu compreender que não tinha nada a ver lá com o marido, né? Não tinha nada a ver. Agora, aquela experiência, né, fazia com que ela se afastasse mais. Ela tinha no corpo dela, ela se afastava mais das pessoas, né? Porque os outros eram mais importantes que ela. Então, ela se afastava mais, consequentemente, até na relação mais íntima com o marido, era mais afastada. E isso, quando nós fizemos nessa técnica da programação neurolinguística, uma sessão, fizemos uma ressignificação linda, maravilhosa, nos separou, então de beijos, tá tudo certo, já teve alta. Inclusive, a gente trabalha muito padrão de luto. É incrível uma técnica padrão de luto. Como é que é isso? Que é assim, você consegue deixar uma pessoa preparada para qualquer perda, se caso necessário. Que legal isso, então. Isso deveria ser aprendido nas escolas. Pô. Nas escolas. Então, imagina. PNL devia ser nas escolas. Não, é o nosso sonho. Então, eu faço um pedido, de repente tem algum vereador, alguma pessoa que pode levar isso para alguma coisa útil que eles façam por lá, né? Porque só fazem tranqueira, né? Esse pessoal. Olha que incrível. De repente você vai passar por uma separação. Né? Você não sabe se vai separar ou não. Você perdeu alguém. Você não está conseguindo lidar com isso. Isso pode ser alguém, pode ser um animal. Pode ser um animal. Eu estou fazendo, inclusive, com uma cliente, uma questão de um animal que está em estado terminal. E
Gente, é incrível. A pessoa fica forte, ela fica bem, ela tem lembranças boas, a gente guarda as lembranças boas com relação àquela pessoa. No caso de separação, uma cliente chegou, fez o padrão de luto que ela achou que ia separar, ela não separou, mas ficou bem, ficou tão forte que aí nem deu separação. Nossa, que legal! Então é incrível, é mágico, faz muito legal, faz bem para as pessoas. A gente brinca, esses programas policiais não estariam tão cheios de casos se fosse aplicada a PNL. Olha que legal, gente. Então quer dizer que é um grande recado para a sociedade isso daí, né? E assim, o que é mais importante vocês dizerem aqui no programa sobre a PNL que a gente não pode esquecer? Gente, é que eu acho que é um entendimento que a gente tem quando passa pelos processos de PNL, né? A gente vem ou pelo amor ou pela dor, no meu caso veio pela dor, né? Então por isso que eu estou aqui vem, né? e resolvi as minhas coisas. E o bom é a gente entender que nessa situação de cada um ter o seu modelo de mundo, a gente aceitar as diferenças, acho que é muito importante. Porque que nem a gente sempre fala, né? Cada um está certo diante da sua perspectiva. Exatamente. Vou falar que está errado, a pessoa enxerga daquele jeito, ela sente daquele jeito, como é que ela vai entender que aquilo para ela é errado, né? A não ser que ela aguce a consciência, aí ela muda a perspectiva e muda o olhar, né? Mas caso contrário, é aquele mundo dela, né? Isso. E quanto mais você entende o seu modelo de mundo e amplia esse modelo, você entende o mundo do outro. Uhum. Diminui os conflitos, melhoram as relações, melhora a sua saúde corporal. Porque na PNL a gente trabalha a mente, mas trabalha o corpo também e o campo, que é a nossa relação com tudo. Ah, sim. Então é muito profundo. Então a gente consegue mudar até, né, Rô, no nível de identidade da pessoa. Às vezes a pessoa chega e fala assim, meu Deus, eu tenho que me apresentar para aquela pessoa novamente, porque aquela pessoa mudou muito. Ela muda mesmo, por ser bem profundo mesmo. Mas você mesmo, se a pessoa tiver algum distúrbio, por exemplo? Não? Então, nós não tratamos distúrbios psiquiátricos graves, né, como esquizofrenia, não é muito... Então, algumas pessoas eu nunca peguei, tá? Eu nunca peguei. Mas às vezes a pessoa tem, a gente não sabe, né? Mas não é muito, a gente não costuma mexer com casos. Mas assim, casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Isso tudo consegue resolver bem. Sem remédio. Sem remédio. Que legal, olha que dica boa pro pessoal então isso aí. A pessoa se percebe pensando diferente sobre o mundo, sobre as coisas, sobre ela mesma, sobre a vida dela, e a depressão vai. E quanto tempo? Vou chegar na sessão, vou ter quanto tempo com vocês lá? Então, no caso das minhas sessões, eu faço 8 sessões em 2 meses. Eu faço um tema, 1 hora por semana. 1 hora por semana? 1 hora por semana e um tema de cada vez. Então, graças a Deus, meus clientes nunca voltaram com o mesmo tema. Resolveu aquele tema, reprogramou, acabou. Porque nós trabalhamos com foco. A PNL, ela vai... diferente de muitas terapias, né, que muitas vezes fica na questão do problema, nós temos que ficar conscientizando o problema e trabalhando com o problema. O que a gente faz? A gente vai buscar a solução, né, através de toda essa questão da ressignificação. Então a pessoa não precisa ficar lá muito tempo, né, muitos anos em terapia. E assim, eu sou psicóloga, né? Já estou há 36 anos, então posso falar que já trabalhei com diversas abordagens, já fui atendida nas mais diversas abordagens, porque a gente é humano. A gente é humano. Eu vou contar para vocês isso. A gente é humano. A gente também tem as nossas questões. E, aliás, foi por conta das questões, das minhas questões, né? Até que eu cheguei na programação neurolinguística, né? Por conta das minhas situações internas, que causavam situações no externo, né? E que eu cheguei na programação neurolinguística e entendi, puxa, se é possível para mim, é possível para os meus clientes, né? E então foi assim, um processo rápido, sem você ficar ali passando por toda aquela dor e vivenciando aquela dor e vivenciando todo aquele sofrimento. Então você passa por aí e caminha, vai em direção ao objetivo, vai em direção à solução e assim, e rápido. Então, mas mesmo nesse processo não chega a ser indolor, né? Porque a dor está lá, guardada, tá. Sim, existe a questão da dor.
A dor está no ser humano, mas não é esse o nosso foco, né, Rô? Então, a gente você não vai vivenciar essa dor, Não é igual não. uma hipnose, numa regressão, por exemplo. Não é isso? Então, mas a gente não deixa você naquela dor. Você pode até chegar no ponto que causou. Isso, que Mas foi a o gente caso tira- da minha cliente. Isso né? a gente tira muito rápido e ali a gente já ressignifica, não importa a situação que esteja acontecendo. Legal, Não mas e por que não deixá-lo lá, vivenciar de novo, novamente a Então, dor? porque a gente não tem esse princípio de deixar a dor. A gente não acha que a dor É um vai desgaste fazer desnecessário? desgaste desnecessário. A nossa questão é ressignificar e ir pra frente. Porque a regressão já faz isso, né? Na verdade, ela ressignifica mesmo estando na dor novamente, né? Agora, no teu caso, então, a pessoa sente que aquilo ali pode ser o problema e você consegue perceber, tira ele daquele momento e aí ela percebe, bom, então agora eu já saquei que aquele é o problema. Levemente, com sutilidade, aí você trabalha o resto. Então, e ela vai ver aquele problema, ela vai visualizar, nós vamos trabalhar aquela cena inteira, trazer os recursos necessários para ressignificar e pronto, resolvido. Porque assim, na a base de verdade... hipnose também, isso? Então, não é hipnose. A gente não usa a hipnose clássica, tá? Para chegar nesse estilo. Não, você é resgate, totalmente não? consciente. Ah, é? Totalmente consciente. A gente traz o seu motivo, a gente traz no seu corpo onde está isso e carrega até onde está essa memória. Chegou Então, lá, na PNL, a gente não vai ficar buscando conteúdo. Entende? Essa é a diferença. E sim, como a pessoa, ela estrutura o pensamento. Porque ela repete... Lembra que eu falei programação? Ela vai ter esse comportamento com o marido, com o filho, com o funcionário, com o chefe. Sim. Então, como é que ela estrutura? Entende? Então, porque o conteúdo vai mudar uma vírgula daqui, outra dali, com o chefe, com o marido, mas como é que ela estruturou? Né? Qual é esse padrão repetitivo na vida dela? Então, o conteúdo não é que ele não é importante, mas assim, ele não vai ser o principal, não é isso que vai mudar. Entendi. Na verdade, entendi. por exemplo, chega minha cliente chega com, eu não me dou com meu chefe, não suporto meu chefe, mas não posso perder meu emprego, né? Vamos usar a PNL. Então, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar a representação interna daquele chefe dentro da cabeça dela. Existe um arquétipo correspondente, né? Exatamente. Aí você vai mudando esse arquétipo, vai fazendo ele. Exatamente. A gente mudou aquela representação, aí ela chega pra mim e fala assim, nossa, Rose, o que você fez? Você foi falar com o meu chefe? Ele mudou? Não. Então, tá vendo? Quando você muda aí dentro, você sempre muda lá fora, né? Não, Isso. quando você muda, o outro muda e tudo fica bem. Isso é uma coisa interessante, né? Porque tudo começa em você, né? Tudo. É você com você, depois você com a família, você com a sociedade, você com o mundo, né? Isso, exatamente. É o grande sol, né? E a PNL, Seu ela grande te dá a possibilidade de fazer mais escolhas, né? Porque se você tem uma escolha só, um caminho só, por esses padrões, você não tem escolha. Ô, Rose, Mas se você tem duas, na verdade você tem um dilema. Eu vou fazer aqui. Para PNL, você tem que ter pelo menos umas 3 possibilidades. Aí diz, não, essa pessoa tem escolhas. Porque aí agora eu consigo ver por que caminho eu vou. A gente potencializa muito, porque o ser humano tem recursos. Nós todos temos recursos internos. Ô, Rose, qual que é a ideia que a gente tem que dar para o nosso internauta sobre essa questão de depressão, de síndrome do pânico, quando estiver começando isso, não deixar acentuar, mas já sem procurar a PNL, por exemplo. Tem algum registro nesse sentido de que, olha, fiquem atentos a esses sintomas, para a gente começar a mudar a partir daí que é mais fácil mudar? Ou tanto faz, na PNL? Não é questão, a gente não sabe, claro, a questão que quando a gente vê que tem um comportamento padrão, pode haver o que liga aquilo, é um dispositivo. Tá? Que sempre acontece. O nosso comportamento humano é o gatilho, desculpe, me veio a palavra, veio dele a palavra, o gatilho. Então a gente estuda que muito provavelmente tem um gatilho, que sempre dispara aquele sentimento. Às vezes, gente, uma depressão pode vir de um ambiente. Do ambiente, que pode ter memórias ali, que aconteceram várias coisas e ali dispara. E a pessoa tem sensibilidade e vai captando aquilo. Isso. Sensibilidade, né? E aí ela traz aquilo para ela. E aí ela vai ter que saber que ela é, assim, meio que, como é que fala? Mediúnica, né? Para captar essa energia local e sofrer com ela.
Tem gente que isso passa batido também, né? Agora você imagina o fluxo de gente que entra no metrô, que vai no ônibus, que vai para o trabalho, aquele fluxo de energia trocada, todo tipo, constantemente, diariamente, quer dizer, é uma bagunça energética total, né? Gente, olha que legal. As técnicas de PNL são todas auto-aplicáveis. Ah, Você faz consigo mesmo, você entra no seu quarto, você aplica a sua técnica é mesmo. sozinho. Vamos dar uma dica para o pessoal que tiver, para ver se isso funciona? Claro! Vamos supor que você vai para o seu trabalho e tem uma pessoa lá que você sente que ela vai sugando você e vai te deixando no zero. Como é que a PNL pode ser aplicado, que nem você falou, você se auto-aplica, né? Como é que você pode se auto-aplicar num caso desse, por exemplo? Vamos dizer, é muito comum a pessoa chegar e falar assim, no meu trabalho tem uma pessoa que ela não gosta de mim, eu sinto que quando ela chega, eu fico mal. Fico mal, fico sugada, volto para casa cansada, né? Isso, já até peguei uma casa de uma cliente assim, que ela estava quase para se aposentar e estava querendo sair da empresa por causa dessa pessoa. Caramba! E eu vou dar uma dica, é uma técnica chamada, aliás, um clássico e ótima técnica, posições perceptivas. Você consegue fazer essa técnica, tem um site maravilhoso, que tem todas as técnicas de PNL, chama-se Golfinho. Golfinho.com.br. Procura essa técnica, posições perceptivas. Aí você vai colocar você e essa pessoa. Faça essa técnica com essa pessoa e você veja o que acontece. Parece mágica, mas é só PNL mesmo, viu, gente? Mas vamos supor que a pessoa queira saber agora. Tem alguma coisa que você pode... Essa técnica mesmo. Então, é que aí tem que passar todo... Tem toda uma logística ali visual para você também visual, entender. Isso. Então tá. Então pra fazer. Mas assim, o básico é você conseguir se colocar no lugar do outro. Nós, muitas vezes, só ficamos em nós mesmos, né? Naquilo que eu penso, no que eu sinto, no que eu faço, no que eu. Né? E o problema da minha vida sempre é o outro. É o meu chefe, é o meu marido que não me compreende, o meu filho que me desobedece, é meu amigo. Então, assim, muitas vezes a nossa vida parece que assim, ela não está centrada, né? Ela fica centrada em mim como vítima e no outro como o vilão. Ele é o vilão da situação, o algoz da situação, né? Então, assim, é muito importante a gente conseguir se colocar no lugar do outro. E aí nós temos toda uma forma para ensinar a pessoa a se colocar mais no lugar do outro. Né? Essa é uma técnica que a gente utiliza e que, assim, tranquilamente as relações mudam quando você faz esse movimento. Quando você sai do seu mundo particular e entra no dos outros. Isso, né? Exatamente. Mas não de se entrar no do outro num reality show, mas você entra com visão consciente do que é o outro como ser humano, né? Exatamente. E muitas vezes, infelizmente, existem pessoas que só ficam no lugar do outro. E ela mesma esquece, né, Rosa? some. Ela também não tem existe. esse outro lado extremo também. Ela não existe. Quem existe? O outro que sabe. O outro sabe tudo. O outro conhece tudo. O outro que sabe como eu devo me vestir. O outro sabe como eu tenho que me vestir. A opinião dele. Ele é o mais inteligente. Tem isso também. Ele é tudo. Na verdade, todos os extremos são terríveis. Você só no seu ego, no eu só eu e pronto. Você só no outro. E só, se o outro gostar de mim, se o outro me amar, se o outro me aceitar. Dependência, você depende sobre isso do outro, né? Ou então você chama de terceira posição, ou você ser neutro e ignorar tudo, não sentir nada. Você é apático totalmente? Apático. É mesmo? Existe esse terceiro caso? Tem, ignoro tudo. Então, assim, às vezes você tem que entender um pouco dessas três posições, aí você consegue ficar mais pleno. Legal. Bom, pessoal, o papo está muito bacana aqui com as meninas, então eu convido vocês a ficarem por aí, que a gente está voltando já já. Olá, amigo internauta, então novamente aqui, a gente trazendo aqui as meninas, as Roses, para vocês aqui, falando sobre PNL, que é um assunto muito curioso, muito interessante e muito atual e necessário para os dias de hoje, né, meninas? Muito. Então a ideia é a seguinte, como é que a gente pode aplicar então essa técnica, porque a sociedade a gente percebe que tem muitos jovens, sempre muito doentes, muito
parece que se cobram demais, né? Eles ficam muito cobrados. Como é que a gente pode trabalhar essa questão mais jovial com eles, e eles conseguirem uma saída mais inteligente? Bem, eu acho que tudo começa no autoconhecimento, né? Uhum. E ele entender os próprios processos internos dele de pensamento. Talvez até uma questão familiar, né? Colocar todo mundo junto na mesma sala e falar, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, é mais embaixo o assunto aí. Você sabe que tem muitas situações que o cliente traz de ter uma voz interna. Sabe a nossa voz interna? Aquela que fica o dia inteiro com a gente. Há muitas vozes internas que são negativas, que falam mal da gente mesmo. Então, isso é legal você registrar diferente, né? Que pensam... Preste atenção na sua voz interna. Olha que legal essa dica aí. O que ela está dizendo para você? Você sabia que a sua voz interna, às vezes, nem é sua? Pode ser da mamãe, do papai, do professor. Isso é verdade. Isso é interessante. É muito interessante. E às vezes você está sendo impactado e tendo comportamentos ruins ou que não te fazem bem, olha essa voz interna. Inclusive, o que ela falou é verdade, que eu mesmo vivenciei isso quando eu saí da casa dos meus pais e comprei minha casa. E aí eu ouvia muito, quer dizer, tudo aquilo que era costume familiar, você ouve impregnado, como se estivesse ouvindo a voz deles, né? Isso. E você fala, pô, já é um registro energético dos pais mesmo, né? Exatamente. E você fala, mas por que você tem que fazer isso nesse tempo? Você tem a tua história, tua vida, e você vai destruindo isso, né, aos poucos, né? Exatamente. Até não sobrar nada, sobrar você mesmo. É incrível, por exemplo, uma pessoa que é muito crítica, critica os outros, internamente ela também, normalmente, se autocritica. Então a vozinha interna lá dela sempre está se autocriticando e aí critica o outro. O que está dentro, passa para fora. Então é interessante essa dica, porque aí você percebe o nível, né, que a pessoa tem que mudar nesse sentido aí. Primeiro você, porque eu já vi uma história também legal, por exemplo, se você se incomoda com o barulho da chuva, a chuva não vai parar porque você quer que ela pare. É você que tem que se acostumar com a ideia, né, tem que trabalhar isso em você para que ela não mais te incomode, né? E se a chuva te incomoda, tem algum registro lá que fez essa representação para você. Por que a chuva... Te incomoda, né? O que aconteceu? Eu vou contar uma coisa particular que eu não conto para ninguém. Hoje eu estou registrando aqui em primeira mão. Né? Que honra! É uma coisa particular, é uma coisa particular mesmo. Eu, há muito tempo, assim, da minha infância até a minha adolescência, eu sonhava que eu estava tirando uns catarros muito grandes de mim. Né? Eu tirava assim para poder respirar. Eram grandes catarros, né? E aí, interessante. eu sempre tirando muito isso. E aí um dia eu falei para minha mãe, né, eu tinha 20 e poucos anos, eu falei, eu tenho esse sonho frequentemente. E ela me disse que eu quase morri para nascer. Porque eu era para me chamar Pedro, eu ia nascer na época de junho, e eu fui esticando, quase não vim. Fui tirado dia 3 de julho, né? E a partir da ideia que eu descobri pela minha mãe de que isso podia ser, né, com respeito a essa questão toda, eu parei de sonhar desse jeito. Olha só, você vê? É um registro mental que ele tinha, na barriga da mãe. Da dificuldade de respirar, quer dizer, isso me ocasionou, eu fiquei com a minha vista 10% esquerda funcionando, o restante perdi, porque eu precisei tomar oxigênio, porque eu quase morri para nascer mesmo, eu não ia nascer, né? Entendi. Então, quer dizer, eu tive umas dificuldades. E eu percebi que mais amigos que já vieram aqui, até que eu já fui até entrevistar em outros lugares, me falaram dos problemas com relação a isso também. Exato. Dificuldade de nascer. Quase você não nasce, né? E a gente faz uma ressignificação na vida intrauterina. É isso também? Existe. Que Toda legal. essa possibilidade em uma das técnicas de fazer essa ressignificação, né? Porque assim, na verdade, o que você sente quando você está no útero da sua mãe, né? Está muito ligada com aquilo que ela sente. Sim, é direto, né? O que ela come, você come. O que ela sente, você sente. Nós homens já contribuímos com a sementinha, vocês que cuidam do restante, né? É tudo com vocês, né? É isso mesmo. Então é possível fazer toda uma ressignificação, né? E esse novo nascimento. E este novo nascimento... É o que você falou bem, novo nascimento. É um novo nascimento. E é incrível, gente, é incrível esse novo nascimento. É incrível. Né? A gente tem experiências aí de clientes
assim de... E olha, tem um cliente meu que ele trouxe uma lembrança. Ele ouvia, a mãe, né? A mãe grávida, ele estava lá no útero. E ele ouvia um barulho, como se fosse um barulho de grito. Um barulho de grito, um barulho de grito. E não tem nada a ver com vozes espirituais? Não. Foi exatamente numa técnica da PNL. E fizemos aí toda uma ressignificação. Ele foi perguntar pra mãe: mãe, quando você estava grávida de mim, aconteceu alguma coisa? Ela falou: aconteceu, eu sofri um assalto. E como é que você reagiu, mãe? Eu gritei muito. Nossa. Então, assim, gente, PNL não é mágica não, tá? Nós não estamos falando de processo mágico, eu acho que isso é muito importante. Isso é ciência. Nós estamos falando de processos neurais, tá? Nossa, de registros. Nós não estamos falando de mágica. Ah, então fez isso magicamente. Então, nós precisamos deixar isso claro, né? Deixar isso muito claro para o nosso ouvinte aí, né? E foi lindo. Essa pessoa tinha um processo de uma insegurança muito grande, né? E assim, essa insegurança se traduzia na vida, né? E estava ligado, né, com uma experiência. Como você trouxe aí a dificuldade no nascimento, ele tinha também. E no seu desenvolver, no seu desenrolar na vida, uma pessoa mais insegura. Assim, hoje é um empresário, né? Um empresário de sucesso, porque essas coisas foram ressignificadas. Então isso é muito importante. Às vezes você pode aprender isso na marra, né? Que você fala, bom, eu sou sozinho, mas eu sou um ser pensante. Como é que eu posso trabalhar o meu eu? Se você tiver uma paciência e um olhar para você íntimo e forte, talvez você descubra isso sem precisar da PNL ou de outro. Mas quando você não tem essa capacidade, você precisa parar e falar, peraí, preciso de ajuda. Foi atrás disso, isso é importante. Agora vocês deram uma dica de que isso é possível. Não, é super possível. Outra coisa legal que a gente trabalha, né, é com traumas. Não importa o tamanho dele, não importa. Porque tudo isso é possível na É possível ressignificar, tá? Fobias pra gente é simples, super simples. Numa sessão já resolve, né? Minutos. É mesmo? Que legal. Super simples. E aí, só para entender a técnica não tem nada a ver com a hipnose, necessariamente? Não. Mas também pode ter? Não. Você pode ter hipnose? Se usar hipnose se você quiser, você pode usar quantas técnicas aplicadas ao mesmo tempo na PNL? Pode. Se for hipnóloga e quiser usar junto, não tem problema. Mas ela sozinha, ela já funciona. É mesmo? Ela já funciona sozinha. Legal, bacana. E assim, todo mundo sabe, e ela é democrática, gente. Se você ler um livro de PNL, você aprende a fazer técnicas. E eu gostaria de dizer também que a PNL, ela também trabalha não só num nível terapêutico, né? Mas assim, acho que é legal também para o pessoal entender que PNL também você trabalha muito a questão da comunicação. Então, por exemplo, a área de vendas. Isso que eu pergunto para vocês. Área da educação. Onde vai aplicar isso? Onde se aplica? Sabe? Área de vendas, área da educação, senão relacionamentos. É muito interessante. Você hoje, né? Ela é muito difundida. A PNL é muito difundida. Tem muitos cursos específicos, né? Na questão de vendas ligadas com PNL. Por quê? Porque você conhecer como funciona esse ser humano e esse ser humano que é seu cliente, né? Às vezes você está lá oferecendo para o cliente um produto que não vai fazer sentido, porque pela representação mental para ele, aquele produto não faz sentido nenhum. Eu vou exemplificar. Vamos supor, uma pessoa vende carro. Ele vende carro. E nós temos o que a gente chama de sistemas representacionais em nós, mais auditivos, mais visuais, mais sinestésicos. Ou seja, a pessoa compreende, ela traz o mundo para dentro das duas maneiras. Aquilo que ela ouve, o que ela vê, o que ela sente, inclusive, ela traz. Dentro disso que você está falando, sem esquecer o que você vai falar, é importante que as escolas registrassem isso, né? Eu trabalhei muito tempo com coordenadores e professores, né, na área de educação, e isso que eu estou aqui colocando para vocês, eu passava muito nas reuniões pedagógicas para que eles compreendessem que o aluno, assim como o cliente desse vendedor de carro, precisa aprender de maneiras diferentes.
Não tem, por exemplo, tem criança que se você ficar falando a matéria, falando, o sistema representacional dela, a forma como ela compreende, capta e registra aquela informação é mais visual. Então ele aprende muito mais se ele vê. Exatamente. Do que aquilo que ele ouve. Então, se você tá passando lá a lição para ele, falando, ele vai compreender. Não que ele não vá compreender, ele também tem um auditivo, mas ele vai compreender muito mais se você passar um vídeo. Você diversificar. Rose, na verdade, na época até de colégio, de quinta a sexta série, eu não sei como é que chama isso hoje, mas eu, por exemplo, tinha uma professora de história maravilhosa. Tá. E ela dava aula de história muito bem e ela tinha umas técnicas interessantes. Então ela tinha aquela leitura dinâmica, que ela pegava um texto que você fazia desse tamanho, ela olhava assim, ela já entendia o que você tinha escrito ali. E ela fazia você escrever o que ela estava dizendo. E ela ensinava com umas técnicas também de simplificação. Tá. Entendimento. Então você coloca entende, aí tem o traço, que significa men, e o o em cima de mentor. Então, e ela fazia você escrever o que ela falava. Então ela falava e você tinha que ter primeiro poder de síntese, entendimento e poder de síntese. Ao mesmo tempo você tinha que trabalhar essa questão da simplificação das palavras, né? Então olha quantas técnicas ao mesmo tempo ela utilizava. Isso, né? nos sistemas representacionais. E era aquela história, a pessoa visual, auditivo e sinestésico, escrevia. Exatamente. Eu só quero concluir o exemplo do vendedor. Então assim, aí chega um casal para comprar um carro. E assim, se esse vendedor, se ele é treinado para compreender qual é esse sistema representacional, o que vai acontecer? Ele vai, se for uma pessoa mais auditiva, ele vai dizer assim, olha, ouça o ruído desse motor. Ouça, se ele for, por exemplo, uma pessoa mais visual, vai falar, olha só como é bonito o design, olha o painel. Ele vai por este caminho. Você tem que entender qual que é a dinâmica de que a pessoa se pega mais, né? Isso. Visual. Identificar, você identifica e trabalha no canal. E quais são as técnicas que vocês utilizam para vocês captarem que esse cara tem jeito de ser mais sinestésico do que visual? Ou vice-versa? Então, por exemplo, o visual, ele fala com as mãos. O visual fala com as mãos. Fala com as mãos, porque ele está vendo. Aqui em cima, ele está vendo, aqui em cima. Ele está vendo. Se eu estou falando com visual, eu também Você vou acaba usar entrando também. rapor e vou falar palavras que sejam relacionadas ao visual. Veja como eu estou, né? Então, como você criando as coisas. Isso. Né? Aí ele vai olhar para você e vai falar assim, nossa, como esse cara é legal. Né? Sentir uma empatia você por está dando, você. sem querer, uma grande dica de vendas. Isso. E aí, se o cara for sinestésico? Ele gosta de toque, gosta de ser tocado. Aí ele fala com você, então, mas você não sei o que é isso. Aí tem pessoas que se incomodam muito. Falam, nossa, exatamente. eu vou lá naquele lugar, essa pessoa só fica Né? me pegando, vai ver que tá querendo né? alguma coisa comigo. Não é isso, Não é ele isso, tem não. a linguagem dele, é mais sinestésica. E quando ele não é nenhuma coisa nem outra, ele é auditivo. E ele pode ser várias coisas, tá? Ele é o cara quietão. canal. Ele é o cara quietão, quando ele é auditivo. Né? Não dá pra dizer que é Não porque ele é tão necessariamente. que é o canal dele, né? Tá. Ele pode ser um auditivo. Então. Bom, pessoal, então a gente está de volta então, aqui com as meninas, com a Rose e com a Rose. A gente veio trazer para vocês um pouco sobre a PNL, que afinal de contas é um estudo que já veio desde quando esse estudo? Desde esse século ou século passado? 1970, tá? 1970. É novo, É novo, jovem, não é? Então, é 50 anos mais ou menos. Pois é. 75, Estão vivos os criadores. Todos os criadores estão vivos, estão produzindo técnicas cada vez mais que funcionam mais rapidamente e mais efetivas. Então quer dizer que essa coisa toda da física quântica tem ajudado, acho que, nessa questão, né? Estão descobrindo tanta coisa ao mesmo tempo, né? Sim. Eu acho assim, a gente está dando uma velocidade. Vocês estão percebendo isso? Eu acho que o tempo está mais rápido, está mais acelerado o tempo, e tudo está acompanhando isso. Essa velocidade mental, assim, acho que vai ser difícil falar, bom, quando é que nós vamos parar? Quando que nós vamos parar e aonde nós vamos parar? Porque a gente está acelerando o processo que agora, no momento, está sendo até meio difícil de entender, né? Porque a gente está assimilando mundo antigo, mundo atual, mundo futuro. O que está sendo preparado para a tecnologia que a gente não sabe ainda o que está rolando? Será que a nossa mente tem capacidade de assimilar? É tudo ao mesmo tempo agora, né? Uma coisa que a gente consegue trabalhar muito bem também na PNL é essa linha do tempo nossa. Ah, é? Sabia que a gente tem uma linha do tempo interna? Temos mesmo? Onde a gente codifica o que é passado, o que a gente
Porque às vezes emocionalmente você pode estar prisioneiro ainda, né? Na sua adolescência. Exatamente. Você pode ter uma linha do passado que não esteja posicionada de uma... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que vocês podem ajudar o nosso internauta. Vamos supor que a pessoa tem um relacionamento, ela só arranja pessoas complicadas, ou então pessoas imaturas. Como é que ela pode quebrar esse padrão de repetição em todas as relações dela? Ou porque ela pega uma pessoa que geralmente é uma pessoa tipo ciumenta demais, ou imatura demais, ou infantil demais. Olha, a nossa mente, quando a gente escolhe uma pessoa, na verdade, ela não é uma escolha consciente. Né? Ela tem determinados padrões inconscientes por aquela escolha. Então a gente acha que escolheu a menina certa, o rapaz, mas não. Né? Que a nossa mente, de alguma forma, ela representou naquela pessoa que está ali na sua frente, a sua namorada atual, seu marido atual, alguém do seu passado. Existe uma técnica simples que eu vou falar para vocês, e aí testem. Imagine que você tem esse padrão aí de namorada ciumenta, namorado ciumento. Olhe por esse último namorado seu, pense nele no tamanho natural, na sua frente, e você olhando para ele, aqui atrás do ombro direito dele, você olha como se ele estivesse lá, tá? Ele não está. Olha atrás, lá no passado, e veja quem lá no passado se parece, e não fisiologicamente, tá? Não a aparência daquela pessoa. Fala pra sua mente consciente se trazer quem parece com aquela pessoa. Muitas vezes vem pai, vem mãe, vem tio, vem... Sabe? Que trouxe aquele padrão e aí de alguma forma tem alguma relação com aquela representação de lá. Isso é só para identificar, tá? Isso é rapidinho, né? Rapidinho. A mente, talvez seja o primeiro momento, a primeira visão já é essa daí, né? Exatamente. Inclusive a primeira coisa que vem, a maioria das vezes é a certa. Pede pro inconsciente pessoal, deixa eu ver. Olhando então do lado direito, se olhando lá para trás, como se ele estivesse aqui, o seu namorado, sua namorada, ver quem é. Independente de sexo, então. Independente de sexo. E por que você fala lá do... Qual é a relação do lado direito do... né? O lado direito é só uma... É porque o lado direito é uma das linhas do tempo, nossa. Mas pode olhar e deixa sua mente trazer. Pode trazer um homem, atrás dele pode ter uma mulher, não importa. Mas costuma funcionar. Por exemplo, quando a pessoa tem algum problema mais sério, ela também não identificou porque ela simplesmente anulou aquilo na infância. Um problema sério, assim, de comportamento. Um abuso, ou sei lá, alguma coisa mais séria que pode perturbá-lo. E ela não sabe. Perturbá-la, no decorrer do tempo. Como é que ela pode trabalhar isso na PNL? Isso é registrado quando? No relacionamento de frente, que ela vê isso no outro, na sociedade, no trabalho dela? Como é que ela consegue perceber que existe alguma coisa errada na relação com as pessoas? Porque às vezes a gente consegue perceber isso, né? As pessoas, poxa vida, tem dificuldade de relacionamento, tem uma dificuldade para aceitar o outro falando para ela o que tem que falar lá. Exatamente, numa regressão que a gente simples, né? Que é uma técnica. Uma regressão a gente vai mais longe até, já tem outra vida, inclusive, né? Inclusive, se vier outras vidas, a gente trabalha da mesma forma, né? Inclusive vem outras vidas, e a gente acha o princípio desse comportamento. Isso na PNL é rapidinho, então. Você está falando de um abuso, né? Você está dizendo de abuso. Se fosse um abuso, né? Um comportamento aqui que você não sabe se foi um abuso, é isso? Porque eu conheço pessoas que falam isso. Olha, é muito estranho o comportamento dela na cama, por exemplo. Ela faz isso depois de uma transa. Sim. E eu falei, poxa, realmente, né? Porque isso não é uma atitude muito consciente. Isso parece que você deve ter um distúrbio lá atrás, quando faz esse tipo de... que acontece desse jeito. Então, mas a gente não dá para saber se é, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a pessoa saiba. Veja bem, na PNL, nós vamos passar para vocês 2 conceitos que são muito importantes. Primeiro, PNL não interpreta. A interpretação para a gente chama de alucinação. Por quê? Essa dificuldade, por exemplo, de um relacionamento sexual, eu posso achar que talvez a pessoa tenha sido abusada. E isso, para nós, é uma alucinação. Porque não é algo concreto, um fato. Isso é aquilo que está dentro de mim, que estou ouvindo ele dizer que talvez isso seja... Porque na verdade a gente está trabalhando com a visão do outro na questão, né? Não é com a realidade, não é fácil. Né? A realidade
né? A realidade, então, não vai ser alucinação. Eu não vou estar interpretando. Entende? Então, gente, isso é muito importante. Quando a gente consegue compreender isso, você minimiza tantas situações. De repente, você está aqui, né? Você tá aqui, você só olha. Aqui tá, olhei ali, achei, nossa, que bonito. Tô aqui sozinha, olhei aqui, nossa, que bonito isso, né? Tal. Ai, que paisagem bonita. Passa o outro aqui. Passa batido. Não, ele passou aqui, né? Eu tava aqui, ó, olhando pra pessoa. A pessoa tá passando, eu olho pra ela e faço assim. A pessoa pode falar, nossa, a Rosimeire não gosta de mim. Eu passei, ela virou a cara. Você vê, uma alucinação. Eu só tava aqui e olhei, que isso é o fato em si, e olhei pra lá, achei bonito. Então, o maior problema nos relacionamentos, um dos maiores problemas é isso. A gente alucina demais. Exatamente. Na PNL, o que a gente faz? Né? Até a gente ensina nos nossos cursos. A metamodelar. Ou seja, eu preciso compreender especificamente o que está acontecendo na cabeça da pessoa. Não aquilo que eu acho, alucino, interpreto que está acontecendo na cabeça da pessoa. Então, num caso como esse que você está colocando, o que será que especificamente é essa atitude estranha que ela tem depois do sexo? Então, e assim, isso é uma opinião... Ou durante o sexo. E essa é uma opinião dele, vamos dizer assim, do marido. Às vezes não é pra ela, aí tudo bem. Então, assim... É só o que a gente chama de alucinação mesmo. Não, mas o que você está falando é muito sério, porque assim, em tudo, Rose, cabe isso. Porque você tem um nível de entendimento das coisas, X. Para você é normal falar sobre todos os assuntos, inclusive aqueles que podem te incomodar. Mas para você não aceita que fale desse assunto porque isso te incomoda. Mas o problema está em você, não está em mim. Isso. E aí? Isso. Então resolva você o seu problema, porque eu vou falar do mesmo jeito. Eu tenho liberdade e eu estou bem com isso, porque eu vou ter que parar de falar. Então resolva você o seu problema, né? É verdade. Então essa questão da relação é muito, muito sério mesmo. Isso é no trabalho. Você às vezes não quer falar a verdade para o outro, porque pode incomodar, pode criar um mal-estar, mas é interessante que às vezes isso pode possibilitá-lo a crescer muito mais ainda, né? Na relação isso também funciona. Mas eu acho que vocês tinham que fazer um projeto para levar isso nas escolas. Meu Deus. Criar uma situação onde as pessoas... Eu acho, assim, eu tenho uma opinião particular, que a escola devia ter duas funções. Tinha que ter, além de educar, porque os pais também têm que educar primeiro, Sim. mas, por exemplo, essa questão de formação de caráter. Com filosofia ia ser possível fazer isso, né? Porque as pessoas iam aprender a pensar. Essa coisa da PNL também fica legal, porque você consegue nivelar os problemas emocionais que você trazem de casa. Podia fazer uma coisa terapêutica até com a família, pô. É claro, gente. Quanta família complicada não tem aí, né? Que vive todo mundo junto, aglomerado, pensa tudo errado. A gente consegue perceber isso nos guetos e nas favelas, quanta coisa a ser trabalhada, né? Na sociedade mais rica também. Sim. Até, inclusive é a mais mascarada. Mas parece que não tem problema, né? Tá é mais mascarada, né? Então, você fala, tudo tem que ser trabalhado, tudo tem que ter um start, mas assim, ia ser legal fazer um projeto desse. Outra coisa, gente, nessa questão que a Rosimeire falou de alucinação, preste atenção então, você internauta, quando você estiver alucinando, tá? Mas não vai falar isso por aí, que vai ficar alucinando, né? Parece que tá ficando louco, mas não é. Cuidado com as historinhas que a sua mente conta pra você. Mas como é que você dá essa historinha? Então, assim, lembra, por exemplo, imagina uma mulher, né? O marido chegou sexta-feira, em vez de chegar às 8, deu 9 horas, não chegou. Qual a historinha que ela vai contar na cabecinha dela? É aquela lá do trabalho? Eu sabia que estava... Ela sabe disso? Ela viu? Sabe? Ela tem certeza? Ele falou pra ela que tá traindo dela? Então, pra gente, não é fato. Se é um fato, não é fato, então chama de alucinação. Entendeu? Tá alucinando, não é real. Aquele vizinho que passou por você de manhã não deu bom dia... ele não gosta de mim, viu? Só porque não deu bom dia. Não, mas também, te viu? Qual que é o problema? Pode ser que não esteja no bom dia, se deu, tudo bem. Se Exatamente. Não deu, tudo bem. Se você tem uma boa autoestima, alguém não te passa e não te dá bom dia, você não vai morrer por isso. Imagina, cara. Você também pode ser assim amanhã. Exatamente. Entenda, né? Porque você também é assim, porque ele pode não ser, né? Então, separar o que é real mesmo é uma coisa que é uma invenção da sua cabeça. Você viu, você ouviu, te falaram, a pessoa falou pra você, então você não é real. A gente não considera real.
Então na PNL existe tudo muito assim, 1 mais 1 igual a 2. É tudo muito Exatamente. certinho, né? Tudo tem que ser assim, né? Isso. O que mais a gente podia, de repente, colocar para o internauta como uma dica, uma grande ajuda que desperte o interesse pela PNL para lá? Olha, eu queria antes de Entrar por aí? entrar por aí, ainda ficar um pouquinho naquela sua questão em relação à tecnologia, o Que é quanto legal, o né? tempo, o quanto a gente não está conseguindo acompanhar. Gente, isso tem startado estados de ansiedade. É, né? Eu tenho Comum percebido consultório. isso nas E pessoas que vêm aqui falam ansiedade, sobre sim, isso. a grande maioria das pessoas que chegam no consultório, elas vêm com essa questão de ansiedade, de depressão, vem muito assim, né? Nunca está no presente, ela tem que corresponder a muitas expectativas e ela está sempre lá no futuro. Ela tá... Esse é o grande erro, né? Na depressão, no No passado. passado. Na ansiedade, geralmente a pessoa tá lá no Mas futuro. a gente tem uma mindfulness aí para ajudar um pouco nisso, né? Assim. Sim. O aqui agora. No Não é? aqui, agora, não tá. Ela fica lá, né? Você Então, consegue assim, ter todo o memória? nosso trabalho, né, na questão da ansiedade, é ajudar essa pessoa a estar no seu tempo presente. Você também né? trabalha junto com isso o mindfulness também, para ajudar a concentrar? Não exatamente. Esse Não. é separado, né? Separado. Mas não. Mas a PNL, ela em si já transporta você para o presente. É para o presente. E é isso que tem que ficar ligado. É né? para o presente. Você colocar a pessoa no tempo presente, ela vai objetivar o futuro, ok. Mas ela estar no tempo presente é o que vai trazer a cura para ela. E muitas vezes, nada contra as pessoas tomarem medicação, né? Sim. Mas assim, a ansiedade, por exemplo, ela entra num estado, né? Que às vezes a gente fala, né? Que às vezes, quando você começa a fazer a aplicação, né? Das técnicas, a pessoa às vezes sente um alívio tão grande, como se ela tivesse tomado aquela medicação. Porque você vai startar, né? Através dessa sensação de bem-estar, olha, serotonina, endorfina, ocitocina, dopamina. Isso, gente, é ciência, é disso que nós estamos falando. Né? Vai startar que... veja, não somos médicas, né? Nós não podemos e não tiramos, né? A pessoa, se vai procurar um médico, um psiquiatra para tomar uma medicação, olha, a gente até é muito ética nesse sentido. Uma pessoa que vem para o consultório medicada, jamais nós vamos dizer, né, Rose? Para de tomar medicação. Então, isso não é da nossa... O processo que acontece é que depois ele fala assim, nossa, o psiquiatra me deu alta. Ok, passou no processo, não tem problema. A gente não pede para ninguém parar com medicação. O que a gente faz é fazer a nossa parte. Isso, que é fazer com que a pessoa... ela mesma vai descobrindo como é que o processamento dela está funcionando. Então legal. A gente usa a nossa farmácia interna mesmo, que a gente já tem. Que a gente tem tudo dentro da gente, a gente tem que descobrindo as coisas. Né? Só que as técnicas fazem com que essa farmácia funcione. Então isso que é mais importante, despertar porque a gente está falando de farmácia, né? Até a gente discute aqui no programa também sobre... porque a gente fala aqui o quanto a indústria farmacêutica tem interesse na sua doença. Ela não comemora a sua saúde, pelo contrário, ela comemora a sua doença. Então faziam, pelo menos ainda devem fazer, grandes jantares comemorando a venda de um produto, né, almoços, concentram grandes pessoas ali para empresários que falam, que vendem aquele produto, para comemorar a venda. Olha, nós estamos vendendo muito esse produto, quer dizer, mais gente doente consumindo aquilo, caminha na contramão do bom senso sobre o ser humano pela essência. Porque, na verdade, como o comércio impera, então é uma que faz os venenos que aplicam na lavoura, na nossa comida. A outra que faz um remédio para remediar aquilo, para você depois se tratar, que é tudo conjugado. Eu fico pensando assim, caramba, o básico é isso. Você é o que você come. Se isso já está comprometido, o que dirá o resto, gente? Né? Então, tem que aplicar uma PNL nesses caras aí. Acho que não sei se eles querem, né? Eles querem continuar do mesmo jeito. Falando dessa questão da doença, né? Nós compreendemos que a doença, ela na verdade, ela tem uma, que a gente chama de intenção positiva. Sim. Então assim, o que faz? Qual é
a intenção? Porque tem uma parte nela, né, que fica doente. Tem uma parte que necessita ter um diabetes, tem uma parte que necessita ter a pressão alta, tem uma necessidade que está colocada ali. Quer dizer que inconscientemente a pessoa provoca tudo aquilo Isso. porque é um bem-estar para ela. Tem um pedido. Ela tem um pedido. pedido. Uma coisa. Que coisa louca. Então, assim, no nosso trabalho, até seria legal. Você que tem aí, eu não sei qual enfermidade, mas assim, se você fechar seus olhos agora, né? Fecha seus olhos um pouquinho. Você que está aí me assistindo, eu não sei. Talvez o que é que você tem? Pode ser uma pressão alta, pode ser uma questão cardíaca, não sei. Você sabe qual é a enfermidade que você tem, mas você podia fechar seus olhos agora, nesse exato momento, né? E só deixar a sua mente inconsciente, porque ela sabe todas as coisas, ela sabe mais do que a sua mente consciente. Deixa ela, pergunta para ela, né? O que esta doença traz de bom para você? O que você ganha? O que tem de bom? Né? Deixa isso fluir. A primeira coisa que vier. Talvez você diga assim, não, isso não tem nada de bom. Procura. Vai se perguntando, o que eu ganho? O que isso vai trazer para mim? Talvez isto agora, essa resposta que você teve, essa doença até agora tenha sido a sua melhor opção. Isso, foi a sua melhor escolha. Mas saiba que existem outras possibilidades, outros comportamentos, outras saídas, outras escolhas para a sua vida. Isso, pode abrir seus olhos agora? Isso. Legal. Isso é uma técnica que vocês usam lá no PNL. Isso, a gente Legal. Conversa com o sintoma. A intenção positiva, muitas vezes, gente, pode ser proteção, cuidado, atenção. Eu vi também um comentário interessante, um pensamento, na verdade, dizendo que se você mantém os defeitos que tem, é porque você gosta deles. Uhum. Eles estão te protegendo de algo. De alguma coisa, né? Então a intenção positiva é um dos pressupostos, muito forte da PNL, gente, que a gente considera que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então não necessariamente que o positivo dessa história seja positivo na vida real. Isso. Olha, então assim, mesmo os piores comportamentos. Então imagine o pior comportamento que você teve na sua vida, aquele que você fala assim, meu Deus, não acredito que eu fiz aquilo. De alguma forma aquilo serviu para você. De alguma forma, tinha alguma coisa por trás que te alimentava, te protegia. E isso é com todos, gente. Isso dá uma visão, amplia a nossa visão também do outro. Exatamente. Quando o outro faz alguma coisa errada pra você, você fala assim, o que tem ali atrás? Por exemplo, gente. Exatamente. Atrás de uma pessoa arrogante. Você tem um chefe arrogante, um pai arrogante. Que quem manda sou eu. Olha o que você tá falando. O que pode ter atrás de um ser humano desse? Pode ter uma insegurança. Pode ter medo. Exatamente. Provavelmente tem isso. Se protegendo, né? Ele pode não se sentir capaz. E aí ele precisa criar aquela pessoa para poder se proteger. Aquela carapaça toda, aquela armadura, para ele conseguir fazer a guerra dele, né? Na verdade, a guerra é dele com ele mesmo. É dele com ele mesmo. Então, toda vez que você se deparar com um comportamento que você não aprova, você fala, nossa, como pode? Presta atenção no que tem embaixo daquele comportamento, a intenção positiva. E aí você consegue se perdoar, que a gente também erra, a gente tem comportamentos ruins. Sem dúvida. E também entender que o outro também tem as coisas dele, o nosso buraco emocional, nossas coisas que a gente tem que preencher com isso. Bom, estão gostando, pessoal? Então fiquem por aí que a gente está voltando já já. Então voltando aqui com o pessoal, com as Roses, com vocês aqui novamente falando sobre PNL. O assunto está bacana, o assunto está legal, está dinâmico. Tem bastantes exemplos para vocês aplicarem no dia a dia. E eu também gostei bastante porque você vê que uma coisa simples pode dar tantos bons resultados, né? E a pessoa, com essa tecnologia, com o dia a dia, acho que o que ela menos faz é pensar nela mesma, porque tudo abstrai tanto ela, né? Isso. É fácil de perceber. Eu até faço uma analogia com relação com quem acredita nisso. Como é que a gente vem para cá? O que nós viemos como missão. Por exemplo, você vai com uma intenção
na internet, eu vou buscar tal coisa na internet, mas você acaba entrando e se perde no meio de tanta coisa, né? A mesma coisa a missão daqui da Terra, você veio com um propósito, de repente desceu aqui para fazer alguma coisa, mas aí no meio, desse tudo aqui, isso é tão louco, tão esquisito, tão maravilhoso, tão isso, tão aquilo, você acaba se perdendo, até você encontrar você dentro de você, na tua essência, para o que veio fazer, né? Demora um tempo, um X, Y, Z e tal. Então você vê como é que são as coisas. De repente um microcosmo nos explica o macro e explica que nós que estamos no meio, né? Que é a lei da correspondência do mestre Megisto. Agora, eu queria que vocês colocassem um pouco mais, tem algum exemplo que você estava querendo dizer, né, Rose, sobre... Quero, sobre a intenção positiva. Intenção positiva? Olha, eu exemplifico muito com os casos, né, assim, com todo respeito, né, porque nós respeitamos as pessoas que vêm até nós, né, nós compreendemos que a vida traz para cada um de nós, né, e são vidas preciosas. Então as pessoas chegam com as suas dores, com as suas dificuldades, com seus amores, com seus amores, com seus desamores, os seus desafetos, né? E assim, a vida, ela traz para nós. Então, com todo respeito, quando eu vou exemplificando aqui, né? Eu já quero dizer isso de pronto. Mas assim, teve uma pessoa que me procurou dizendo assim, ela tinha uma mulher, tinha um efeito sanfona, né? Um efeito sanfona, ela engordava e emagrecia. E aí eu fiz a pergunta, né? E o que tem de bom em engordar, né? Emagrecer, engordar, o que você ganha, né? Porque a gente está buscando a intenção positiva desse comportamento. E ela colocou assim, não tem nada de bom, porque olha, eu engordo, triglicérides aumenta, o colesterol aumenta, tudo fica... Eu vou comprar roupa? Nada serve, eu me sinto mal, minha autoestima fica lá embaixo, eu me sinto feia. Falei, o que tem de bom em ficar feia? Aí é que a coisa começou a ficar mais clara, né? Porque não estava no consciente dela, e sim no inconsciente. E aí chegamos na seguinte conclusão. Todas as vezes que ela emagrecia, porque ela tinha um rosto... ela tem. Um rosto lindo, né? E ela ficava muito bonita. Muito bonita. E assim, ela ficava... Por onde ela passava, ela chamava muita atenção dos homens. Quando ela ficava, você sentia mais gorda? Magra, bonita. Aí o problema ela casada, né? E traía o marido. Ela sentia... Ela traía o marido, ela não conseguia dizer não. Ela não dizia não. Olha que interessante. Então, assim, qual era a intenção positiva do engordar? Qual era a intenção positiva do engordar? Era uma proteção, assim ela não traía o marido. Então a gente foi trabalhando isso, e aí deu para ela emagrecer, né? Deu para ela aprender a dizer não, né? Ela aprendeu a dizer não. Mas acho que tem mesmo um porquê relacionado à gordura, que a gordura é proteção mesmo, né? Quanto mais você é gordo, mais você se protege do mundo externo. Eu acho que emocionalmente quer dizer isso mesmo, né? Então quer dizer que isso é comum, Emagrecer. Nossa, se manter gordo para não ser atraente para... Seja o homem para mulheres e mulheres para os homens, muito comum. Quer dizer que isso é uma coisa assim que eles conscientemente não conseguem trabalhar um não. Isso. Não vou trair porque eu não quero trair. Trairiam com certeza. Trairiam com certeza. Então assim, evita qualquer discussão. E eu protejo a minha família. Né? Eu quero proteger filhos e tal. E eu preciso me manter gorda para isso, senão eu posso sair das Mas é engraçado, Roses, que a nossa história, desde os primórdios, ainda continua sendo um tabu o sexo, né? Você pode reparar, tudo tem tarja, você vai colocar um filme lá, o filme não pode aparecer o sexo do homem e da mulher, porque tem sempre tarja. Agora, quando não tem essas restrições, aparece, mas não dá para se falar sobre isso, não dá para se conversar sobre isso abertamente nas escolas e tal. Por quê? Porque sempre, toda a humanidade tratou isso como um tabu, né? Quer dizer, talvez se fosse ver isso diferente, isso tudo mudaria aspecto, né? Grau, né? É muita coisa que a gente carrega, gente, com a cultura, as crenças da sociedade. Então, a gente tem a dificuldade de ser o que a gente realmente é. Eu vejo, não desmerecendo, né? Não. Logicamente, longe disso dos transgêneros e tal. Mas, por exemplo, assim, muita causa de não conversar sobre assuntos bem lá atrás, que não foram resolvidos, proporcionam outros problemas lá na frente, ou então mudanças de comportamento lá na frente, né? Que se fossem conversados abertamente
dentro da família, dentro das escolas e tal, isso evitaria ser feito. Né? Exatamente. O que é legal que eu trabalho com a PNL, seja nos cursos, gente, porque quais são existem as formações de PNL e existe o atendimento individual de PNL. Uhum. A pessoa às vezes pergunta pra gente, não, mas e aí? Depois de um processo de PNL, de um curso de PNL, quem é você? Aí eu falo assim, você vai ser você mesmo. Agora você vai ser, né? Agora você vai ser você mesmo. Porque a gente trabalha tanta coisa boa a ser descoberta, né? A gente tira as capas que colocaram na nossa mente sobre várias coisas da nossa vida e você vai ficar com o que você achar que é legal pra você. Vocês, conhecendo o mundo contemporâneo, conhecendo o mundo mais antigo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não é tão antigo assim, mas nós somos, querendo ou não, nós três somos milenares. Temos que conviver com isso. Nós somos seculares e milenares. Ele não vai evitar essa parte. Ele não vai. Afinal de contas, né? Não temos como negar isso, né? Verdade. Quer dizer, atualmente, essa questão dos mundos serem tão diferentes, a aplicação da PNL, acho que talvez agora, porque está tudo muito mais disseminado e tal, está mais fácil de aplicar isso tudo, né? Mas vocês estão vendo, assim, muita resistência ainda nessa questão de eu vou encarar essa que eu preciso resolver, ou não? As pessoas estão mais a fim de resolver essas questões e mesmo depressivos? Às vezes o pessoal não conhece, às vezes a questão do medo. Uhum. Né? Nossa, reprogramar a mente. Vou virar um zumbi. Vou virar o quê? Ai, meu Deus, não tem nada disso, né? Uhum. Então tem a falta de conhecimento, tem o medo, mas quando a dor pega mesmo, não tem como e escapar, conhece, né? e tem uma coisa, quando passa pelo processo e vê a simplicidade e a profundidade que ele traz, aí se apaixona. Chega a ser uma meditação mesmo, não é isso? Não? Não. Ó, não é meditação, não é regressão, não é hipnose. Não é. É PNL. Eles pegaram tudo que funciona na parte terapêutica. Então, o que aconteceu lá na história, lá no começo, eles modelaram, eles pegaram o que funcionava em 3 grandes terapeutas. Tá? Que é Virginia Satir, Milton Erickson e o Fritz Perls, que é da Gestalt Terapia. Pegou tudo que funcionava e fizeram algumas técnicas. Mas eram poucas, assim, era mais para os registros mentais mesmo. E depois, com os anos, que agora já estamos na 3ª geração de PNL, eles já colocaram muitas coisas. Já colocaram os registros que são feitos através do corpo, do campo. Então agora está cada vez mais acelerado o processo. Acelerado. Até porque a gente está na física quântica a todo vapor aí, né? Quer dizer, as descobertas da mente estão cada vez mais aceleradas. Estamos na época da mente. Quero voltar um pouquinho na sua pergunta, né? Da resistência, né? Uhum. É muito legal, gente, porque assim, os homens têm buscado esses processos. Nossa, os homens né? adoram. Eu tô há 36 anos atendendo, né? Mas assim, então, eu posso te falar, né? Essa coisa de ser secular, né? Que ele tá colocando. Milenar, secular, né? Então dá pra gente ter aí, né? Bem essa coisa da história do homem, né? E hoje, os homens estão procurando muito mais, né? Essa questão do autoconhecimento, que bom, questão de mudanças. Que bom, hein? Questão de mudanças, essa questão do autoconhecimento, o ser melhor para sua parceira, seu parceiro, enfim, né? Tem uma busca muito grande, né? E pela questão da missão. A questão da missão. Nós temos um trabalho, a PNL, ela trabalha também a questão do seu objetivo, da sua missão de vida. Então isso tem atraído muitos homens. Então assim, eu posso te falar, e não só para consultório, para os cursos, né, Rose? Nós temos muitos homens também participando de cursos conosco. Muito legal. Tem uma mudança, é uma mudança de paradigma mesmo que eu consigo perceber, né? É que é muito legal, gente. O homem, ele é um ser muito prático. Sim, né? sim. E a PNL é muito prática. Até inclusive existe um contrassenso com a mulher, porque a mulher fala, como é que você não sei o que. É isso, é só isso. Não é? Isso, a mulher é só busca isso. aqui e ali, quando vocês falaram alucinante, né? Alucina. A mulher alucina aqui, alucina lá. O homem alucina também, tá, gente? Mas o homem é mais prático mesmo. Então, o homem é prático. Então, quando você demonstra, você passa um homem numa técnica de PNL, muitas vezes, por exemplo, num curso, você traz uma situação que você vai trabalhar, você não precisa nem falar o que é. Você mesmo vai trabalhar ali.
né? Ou quando, mesmo em consultório, quando eles veem que é uma coisa super bem modulada, simples, ele não precisa ficar falando a vida dele toda pra mim, nossa, eles adoram, se apaixonam. Não, mas eu acho que, mas a gente não pode dizer também um pouco disso daí, Rosane, no sentido de que existe muita falta de escuta, e de repente vocês também são uma grande escuta e uma terapeuta de tabela, vamos dizer assim, porque vocês acabam sendo, né? Sim. Não é. Sim. Também. Vocês fazem, Também sou terapeuta. Vocês são PNListas e ao mesmo tempo terapeutas. Né? Porque o que falta hoje em dia? Escuta. Também Você está virtualmente conectado o tempo todo, você pouco fala, você vai pedir uma comida, você não precisa falar com ninguém do outro lado. Você vai comprar uma mercadoria, você não precisa nem ver a mercadoria, você pode ver tudo por ali. E não precisa falar com ninguém. Então tudo é robotizado. Então o ser humano, que é feito com carne e osso, que é feito com sentimento, se vive numa guerra entre os robôs e eles mesmos. Né? Exatamente. Tudo bem, a tecnologia vai avançando, vai melhorando, mas ainda tem coisa errada. Por que o ser humano está tão mergulhado no caos agora, atualmente, né? Com a mente dele, com todo esse estresse, com a depressão? O que é interessante com a PNL é que muitas vezes ela foi acusada de ser fria. É tão direta. É direta. Mas pelo contrário, gente, quem passa pelos processos começa a ter insights tão profundos sobre si mesmo, é como se destravasse a sua mente. Olha que legal. Entendeu? E por isso a pessoa ela começa a vir, nossa, mas eu tô entendendo um monte de coisas. É um processo totalmente interno. Sim, aí depende. Volta nessa coisa da escuta que você está colocando. Da escuta. Tem uma escuta, mas é uma escuta diferenciada, é uma escuta ativa, né? Não é a pessoa passiva, vir, né? não é a pessoa vir e a pessoa fica nadando no problema. Então, existe uma escuta e não dá para não ter escuta. Muito pelo contrário, o que mais se tem é escuta, mas que tipo de escuta? Não Qual é o tipo de escuta? Não vai ficar falando, a gente pega o que interessa ali. O que, né? Nós vamos no foco. Porque o cara joga 1000 coisas pra vocês, eu vou pegar isso que importa. O final da sessão, a pessoa foi lá, falou, e chegou no final da sessão, você... Não, então pera. Você entende? Então, assim, o ser humano, ele tem a necessidade de falar. Nós ouvimos. Mas nós fazemos um direcionamento dessa escuta, entende? É importante a gente fazer essa diferenciação. É importante ter falado isso. Senão fica uma coisa assim, é frio. Não é frio. É mecânico? É uma técnica mecânica? Não. O PNL é um modelo. Inclusive, tem uma coisa interessante, porque se você vê nas aplicações de terapias por aí, as pessoas falam, porque também querem pôr para fora, mas... Existe outra pergunta, será que eles querem resolver? Então, porque fica naquele ciclo. Você falou que fica naquele ciclo. Qual é o ganho? Qual é a intenção positiva daquele problema que a pessoa, se eu não chegar nisso... Não é verdade? Tem uma coisa, a gente faz intervenção. A técnica é uma intervenção sobre aquilo. Só que a gente sabe o que fazer naquela situação. A gente sabe qual das inúmeras técnicas funciona para aquilo. Que legal. Você tem 300 técnicas conhecidas e aquela parte vai ser usada a técnica 54. Por exemplo, você pode entrar com uma crença sobre você. Eu acho que eu sou isso. E no final de uma sessão de PNL, você lê aquilo que você escreveu no início e você dá risada. É mesmo, Fala, não sou porra nenhuma disso aí. Como que eu pensei que eu era isso? Nossa. Como? Fantástico. Que legal, hein, gente? E daí por diante... Né? Isso é uma coisa que não para mesmo, né? Por isso que é apaixonante, vocês ficaram apaixonados por isso. Né? Que legal, né? A gente nós nos apaixonamos tanto que a gente criou um instituto. Então, agora eu quero que vocês, primeiro que vocês, se quiserem completar com algo que não foi dito, vocês completem. Depois falam desse instituto, falam dos cursos, que agora é de vocês aí o tempo aí, o espaço. Tá bom, quer complementar alguma coisa? Alguma coisa que foi dito ou que não foi dito? Deixa eu ver, são tantas coisas, olha. São tantas emoções? Seria uns dos 3 dias falando aqui, gente, mas... mas não, a gente falou bastante coisa, bem o principal mesmo, que a PNL pode fazer por você. Então, assim, a PNL, então, assim, pra gente... Escolhas, né? Escolhas. Nós podemos, nós temos essa condição de realizarmos escolhas. Eu vejo que muitas vezes nós estamos presos por crenças limitantes,
Porque contaram pra gente que a gente não sabe, que a gente não pode, que a gente não merece. E a gente se sente tão sem escolhas. Eu acho que isso não acontece com vocês, né? Deve ser só com aquele vizinho. Sabe o vizinho? Essa coisa de não ter escolhas, né? Com o vizinho, não é com vocês, né? Então, mas a gente pode, a gente consegue, né? E a gente merece. A gente merece ser feliz. A gente merece saber por que é que nós estamos aqui. Você tem clareza do porquê? Para que você nasceu, né? Você nasceu para quê? Qual que é a sua missão, né? Quem você é, na verdade? O que você acredita? Quais são os seus valores, né? Quais são suas capacidades, suas habilidades, né? A partir daí, daquilo de quem você é, né? Que comportamentos você tem? Por todos os ambientes que você vive, né? Isso, nós fazemos todo um trabalho nesse sentido, de ajudar mais do que uma mudança de comportamento. Se eu vou engordar, se eu vou emagrecer, se eu vou saber falar em público, se eu vou perder minha timidez, mais do que isso tudo. A PNL, ela vai numa profundidade desse ser humano. Né? E quando isso é feito, quando eu vou nessa profundidade de ser humano, quando você sai de uma forma diferente, você sabe que você pode, né? Você sabe qual é a sua missão. É isso que a gente trabalha com a pessoa. Qual é a missão da vida dela? É isso, né? Então, essa mensagem e às vezes eu tô tão preso naquilo que me limita, nas crenças que eu tenho, que colocaram em mim. Você não sabe escolher. Né? Você não sabe escolher a roupa que você veste, né? Você não sabe escolher um monte de coisa, o namorado que você vai ter, né? Você não sabe escolher quem você vai ser na vida, você não sabe. A gente não deixa a criança escolher de pequenininha a roupa que ela quer vestir. Aí quando ela chega lá com 17 anos, ela tem que escolher a profissão da vida dela. Exatamente. A profissão, o jovem chega lá nos 17 anos apavorado. Quem que eu vou ser agora? É um contrassenso isso, né? Quem eu vou ser? Eu, como pequenininho, eu não podia escolher nada. Que quem sabe escolher? São os meus pais que sabem escolher. Eu não sei. Chega lá nos 17, cruelmente, eu tenho que escolher. Então, a PNL, são escolhas. Ela vai abrir esse mundo, né? Então, ela é muito profunda. Então, assim, a gente tem um convite para vocês de vir conhecer a PNL, né? De vir experimentar, né? Porque, assim, na minha vida, gente, assim, pessoalmente, né? Eu fiz processos incríveis de mudança na minha vida, como eu disse no começo, que primeiro eu fui passar. Primeiro eu fui experimentar. Falei, esse negócio dá certo. Então, né? E agora a gente tem um instituto onde nós estamos ensinando a PNL. Vou até falar também sobre eu, né? Sobre a minha experiência, que eu também tive uma experiência com depressão, inclusive, e que geraram outros processos, e que eu fiz os processos tradicionais, que todo mundo faz, e realmente não teve resultados. E a PNL, quando eu passei para a PNL, aí eu consegui. Hoje eu estou aqui. Mudou a história. Hoje eu estou aqui. Né? Eu falo que eu fui resgatada pela PNL. Você achou até que, vocês duas, na verdade, acharam que a missão é essa daí, né? É levar esse conhecimento e resgatar as pessoas. Resgatar vidas. Posso dar até a mão para você. Resgatar vidas. Isso mesmo. Legal, né? Bacana isso, né? Levar. A nossa missão é isso, né? É levar esse conhecimento, autoconhecimento, transformação. Então, mas o que eu acho que esse espaço que está sendo preparado é isso. Você tem que ter. Perder o tempo da sua existência com algo que te acrescente e que te revele. Isso. Porque a gente está aqui, não é à toa, né? A gente tem pouco tempo aqui de existência. A existência é ínfima. Esse período aí. É efêmera. Então, você pensa em 70, 80 anos de uma existência de bilhões de anos do planeta que ele existe, 15 bilhões de anos, efêmera, né? Para uma existência, né? Então, aproveita o teu tempo de ficar ligado e plugado na TV, vai ser plugado em você, né? Vai atrás de você. Quem é você? Atrás de você. Quem é você? Por que você está aqui? É um instrumento assim fantástico de autoconhecimento. Pois é, muito bacana isso. E pode ser um divisor de águas na sua vida, tá? Como foi na nossa. Está sendo dos nossos alunos, graças a Deus, já tem turmas formadas como practitioners. Então, na carreira de PNLista, a gente começa como practitioner em PNL.
Né? Nosso curso tem 90 horas, tá? Um curso bem legal em módulos de fim de semana, onde você vai poder tratar todos os temas lá no curso. Tem algum que é mais difícil de tratar logo de cara ou não? Todos são possíveis logo de cara? Assim, você vai colocar os níveis de 1 a 10 lá tá, e você entendi. vai tratando aos poucos, tá bom? Tá. E aí você vai colocando os seus temas, na maioria das vezes, a lista que você colocou no início, no final, cadê a lista? É mesmo, que legal, hein? Que bacana, Então é né? um curso Não, e quem sabe, né? maravilhoso. Roses, quem sabe vocês convencem a pessoas que estão do outro lado a também serem master, né? Na PNL. Isso, aí depois do practitioner tem um master, né? Nós já somos trainers, que já é uma outra formação superior, mas todos os cursos são fantásticos. Você começa a mudar dentro do curso. Que legal. Porque o nosso bacana. curso ele é 70% prático. É. Então, assim, essas técnicas, practitioner, praticante de programação neurolinguística. Então, eu aplico a técnica em você, você aplica nela, ela aplica em mim. Então, ele é vivencial, ele é um curso prático, 30% teórico, 70% prático. Legal isso. A gente teve aqui também, você também lembrar do Renato, né? Que Isso, nosso master. no nosso master, querido. Vocês e tal. E ele teve aqui falando exatamente sobre isso, sobre os inconscientes da mente, sobre as coisas, que a mente da gente é um grande labirinto, né? A mente. É mente, né? Mente. E eu vivo pensando, antes até falei com ele a respeito disso, falei, mas por que a mente tem um lado sabotador, né? Aí ele falou, não. Aí ele me falou sobre essa intenção positiva, que existe alguma coisa escondida que você não sabe, mas a mente sabe. A mente Que sabe. aquilo é bom pra ela, né? Então quer dizer, parece que é um corpo dentro do teu corpo. Né? Exatamente. A gente trata numa outra pessoa, né? Nós, penelistas, mas ela é uma fofa. Só que você tem que dar o comando certo para ela. Comando certo da mente, né? Então, Aí você dá um comando errado, ela vai pro lado. Se você não guiá-la, ela tá vai perdido mesmo, né? ela vai para qualquer lugar. Bom, mas e como é que Então, o vamos lá. pessoal acha vocês, então? Então vamos lá, você pode entrar no Facebook, que é não é www, é o site. É Metamorfose Instituto de Desenvolvimento Humano. Você pode também, eu também tenho Facebook, que eu Não, pode deixar os há muito tempo eu divulgo PNL, desde o meu practitioner, que é Rose Soares, PNL e Coaching. Tá? Também tem o Facebook da Rosemary Bueno, tá? E no Metamorfose, vocês vão ter toda a informação desse curso de practitioner em programação neurolinguística. A gente tem uma turma iniciando agora, dia 18 de agosto. Então, olha só aqui pertinho. Já está agora pertinho. Então, aproveite a oportunidade, né, de fazer esse caminho de mudança, de transformação, e que vai ser extremamente produtivo para você e também para todos os seus relacionamentos. Então, metamorfose, transformação, né? Que é o nosso objetivo. Metamorfose, Instituto de Desenvolvimento Humano. Isso. Amém, né? Você viu que o nome tem a ver com a nossa missão, né? As coisas não são assim, né? Tem o meu WhatsApp também, tá? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, é 11 99165 8811, Rose Soares. Tá. E assim, vocês estão todos muito bem-vindos. Tá? E não é um curso qualquer, é um curso pra vida. Então, vai ser legal você dar essa dica. Quer mais alguma dica? Tem Então, mais algum? também o meu WhatsApp 11 98542 0314. A gente aguarda vocês, tá bom? Legal. Olha, gente, foi um grande prazer a gente estar junto nessa egrégora de luz e de conhecimento. Mais uma Gratidão, vez, obrigado a muito vocês. Gratidão. Obrigado a vocês. Gratidão, a vocês. querido. Obrigado mesmo, viu? E convido a vocês a ficarem com a gente no próximo Tocando Oculto, que tem muito mais ainda para vocês verem e acompanharem. Até lá.